Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12:08, boa tarde. Nós estamos chegando. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 20 do mês de maio do ano de 2016. Agradecendo o carinho da sua audiência, você que nos acompanha aí nos 560 kHz, para nós é sempre um prazer poder contarmos com o carinho da sua audiência. Nosso muito obrigado. Você que está aí na internet, Brasil, mundo afora, nos acompanhando no site difusoranews.com.br, difusoramfm.com.br. Muito obrigado, para nós também é um prazer termos você aí nos acompanhando. 12:08, hoje nós vamos falar de segurança pública e nós vamos falar de alguns assuntos de forma especial que tem assolado a comunidade patrocinense a cada dia, lamentavelmente, mas vamos falar sobre golpes. Quem nunca caiu num golpezinho por aí, né? Eu vou te contar uma coisa, eu já passei por alguns, né? Mas graças a Deus passei com toda a tranquilidade, né? Consegui ter o discernimento de ver que se tratava de um golpe, né? Então consegui escapulir do mesmo. Mas alguns parentes, alguns familiares, lamentavelmente não tiveram a mesma sorte. Assim como alguns amigos, de forma especial, alguns ouvintes também relatam pra gente volta e meia que tiveram essa situação e em alguns casos, para não dizer que na maioria, não tiveram tanta sorte assim, acabaram caindo mesmo no famoso linguajar bem popular, no conto do vigário. E para falar, trazer algumas orientações, para falar sobre o que fazer nessa situação, quando isso ocorre, eu recebo com muito prazer, ele que é o comandante do 46º Batalhão da Polícia Militar aqui de Patrocínio, que coordena não só o município, né, mas vários outros, são 10 municípios no total, aqui na nossa região. Recebo o Tenente Coronel Emerson Moser, a quem eu já agradeço por ter tirado um tempinho na sua agenda, que eu sei que não é fácil, é corrida, né? Dá atenção aí para todos esses municípios, mas tirou um tempinho para vir aqui, de certa forma, falar não só com a comunidade patrocinense, mas com todos os municípios onde chega, né? A gente chega em todos os 10 onde o batalhão tem aí a sua área de atuação e até em outros. E a dica vai valer com certeza para todo mundo. Comandante, seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez, o nosso muito obrigado aí pelo convite da Difusora para participar, estar externando a comunidade, toda a comunidade, não só de Patrocínio, como você disse, mas de todos aqueles municípios que nós temos responsabilidade. A gente está difundindo, externando aí as dicas de segurança que são muito importantes nessa questão inquestionável aí da parceria entre polícia militar, imprensa e sociedade, com foco sempre na prevenção. É a construção sempre de um ambiente mais seguro, inclusive é um preceito até constitucional, né, que é uma responsabilidade de todos, a questão da segurança pública. E desejar aos caros ouvintes da Difusora um excelente dia. Tá certo. Comandante, assim como nós recebemos aqui algumas reclamações de pessoas dizendo que estão recebendo esses informes, eu creio que vocês lá não é diferente. Um dos para-raios primeiros até, né, dessas situações tem chegado para vocês, tem realmente aumentado o número de golpes aplicados, seja por empresas, enfim, por terceiros aqui na nossa comunidade mesmo? É bom a gente registrar, muitas vezes, até a nossa estatística, ela é falseada porque a vítima de um golpe, em muitas oportunidades, pela vergonha, ele sequer externa isso a seus próprios familiares, muito menos aos órgãos de segurança. Então a gente até acredita que a ocorrência desse fenômeno é maior do que a gente tem em termos de estatística policial. Como você já adiantou aí mesmo, né? Quando a oferta é demais, a regra geral é o quê? Desconfiar. Isso é verdade. Ninguém tá aí pela rua dando nada de graça, não. Então a gente vai emitir aqui externar, melhor dizendo, algumas situações, aqueles golpes que a gente tem na área policial tidos como os mais comuns, e associado a isso já também expor para a comunidade algumas dicas para minimizar, né, essa situação que é muito desagradável, né? Esse tipo de estelionato, ele normalmente ocorre sem um contato sequer físico, né, em muitas ocasiões com a vítima, desprovido de, às vezes, até mesmo de violência ou ameaça, né, violência física ou ameaça, mas ainda há aqueles em que a vítima, mesmo do outro lado, o autor, mesmo do outro lado da linha, passa a proferir ameaças e causar aquele estado de pânico na vítima.
Tá certo. E dentre as principais aí, ô comandante, o que o senhor elencaria, até para que os nossos ouvintes possam se entender diante a esse contexto, que eu sei que volta e meia algum ou outro passa por situação semelhante. Um dos mais comuns que nós temos em voga é o chamado falso sequestro, né? O que consiste? A vítima normalmente recebe uma ligação, do outro lado da linha alguém diz que está em poder de seu filho, exige dinheiro para libertá-lo, filho ou outro parente, né, próximo. Qual que é a orientação nesse sentido? Primeira e grande questão, não se apavorar. É até difícil às vezes porque muitas ocorrências, essa ligação ocorre no momento do sono, à noite, já em altas horas da noite ou madrugada. E quando a gente recebe uma ligação... A pessoa está com uma percepção mais baixa naquele horário, né? Exatamente. Quando a gente recebe uma ligação no horário desse, já naturalmente há um susto, né? O que aconteceu? Que não é comum uma ligação nesse horário. Então a pessoa está com um nível de percepção, de raciocínio mais baixo, e via de regra, quando ela atende e já começa a história do estelionatário de que está em poder de um parente seu, em regra, a primeira atitude que a vítima costuma fazer, dizer o nome da pessoa. É tudo que o estelionatário quer. E ele até força a pessoa a falar isso, né? Então, normalmente é a primeira. Quando ela escuta uma voz, que normalmente a voz de alguém chorando, ela já pronuncia o nome. Geralmente fulano, um teatrinho, é Beltrano, né? é o teatro, exatamente. Então, essa é a primeira dica que a gente fala, não se apavorar. Tentar fazer contato com a suposta vítima. Aí a pessoa fala assim, eu vou só desligar o telefone e vai matar o meu parente. O sequestrador real, ele tem a pessoa como o quê? Uma moeda de troca. Então, é interessante para ele confirmar a veracidade dos dados. Por exemplo, outra dica interessante. Peça à pessoa que está do outro lado da linha para solicitar uma informação que só você e seu parente saiba. O nome do cachorro, por exemplo, o time que ele gosta. Esse código é até interessante as famílias criarem isso, exatamente. Né? Eu vou perguntar essa questão, porque se for um sequestro mesmo, o sequestrador vai ter interesse nisso. Via de regra ele tem interesse, porque ele tem o sequestrado ali como moeda de troca. Ele quer mostrar a veracidade. Ele quer mostrar a veracidade para mostrar que procede e realmente negociar os valores do resgate. Então, via de regra, ele não vai ter isso. Se você não forneceu um nome inicialmente, ele vai ter dificuldades em passar, facilmente você vai perceber que se trata de um golpe. Então, assim, tudo isso vai depender de você não se apavorar. Por isso que é a primeira questão. Apavorou, já automaticamente perde o controle. Aí perde o poder de raciocínio, né? Então, assim, desliga, porque também o sequestrador não vai saber se você desligou, a ligação caiu, por exemplo. Ele vai insistir, ele vai ligar novamente. Ainda mais com esses operadores não tem volta e meia a gente tá falando com alguém, cai. Então, assim, nesse meio tempo, tente contato com a suposta vítima do sequestro, né, ou com um parente que possa estar junto dessa pessoa. Tente analisar onde que essa pessoa estava por último. Coisas dessa natureza. Isso vai ajudar muito. E também, se for o caso, acione imediatamente o 190. Suspeitando da situação de golpe, para a polícia passar a monitorar também e ajudar, às vezes até numa dica naquele momento. Lá no 190 sempre tem pessoas para poder com dar certeza, esse suporte. Os policiais militares são preparados para isso. E têm experiência e preparo para dar esse tipo de informação. Outra situação muito comum é o famoso carro quebrado. O estelionatário se passa por parente ou conhecido da vítima, dizendo que está com o carro quebrado e que precisa de dinheiro para o guincho ou para pagar o mecânico. Acreditando que o parente ou conhecido está com dificuldades, a vítima realiza o depósito bancário ou ainda coloca crédito de celular para supostamente realizar contato com a seguradora. Basicamente as mesmas dicas. Carro quebrado, quem que é? Seu sobrinho, eu estou vindo de não sei o que e tal. Faça o contato, desligue, fala assim, então tá, eu vou me inteirar aqui, eu vou fazer o depósito, cumprimente, né, o parente, agradeça a ele, fala que você está esperando ele, mas confirme o dado, não vá ao banco, não faça nenhum outro procedimento sem confirmar. Esse aí até ele é mais assim atenuado porque não há uma ameaça direta, não tem ninguém correndo risco. Esse é até um pagamento instantâneo, né? A pessoa faz porque acha que é um parente ou ajudá-lo. Instantâneo. Bilhete premiado. Caso apareça alguém com bilhete de loteria premiado, desconfie, é um golpe. O golpista diz que está precisando de dinheiro de maneira rápida e com a ajuda de outras pessoas, também estelionatários, enganam a vítima que por sua vez dá uma quantia de dinheiro
e fica com um suposto bilhete. Mas aí premiado não tem nada. Como é que a pessoa vai vender um bilhete premiado? É questão de raciocínio, exatamente, né, comandante? Como é que a pessoa vai vender um bilhete? Se ela tem o dinheiro ali, vai lá e busca, ué. Vai lá e busca. Então, são coisas assim que às vezes a gente pensa no inacreditável, né? Como ainda... Mas é aquela questão que às vezes as pessoas se iludem, né, com as coisas fáceis. Por isso que eu iniciei minha fala aqui falando, se a oferta é demais, desconfie, né? Ninguém está aí ofertando principalmente valores expressivos. Eu estou falando do bilhete, mas um mais comum também é a ligação premiada, né? Às vezes se passando por programas, inclusive de televisão, de rádio. Usando uma campanha que realmente está vigente. Esse aí é muito fácil de rebater. Você agradece a pessoa, busca o número oficial daquela empresa. O site, via de regra pelo site, que é melhor. Ligue e fala assim, recebi uma ligação, estou querendo confirmar. Você vai ver que realmente nada mais é do que um golpe. E geralmente campanhas assim, costuma a pessoa ligar, mandar uma mensagem no celular ou coisa do tipo, talvez a pessoa que recebeu nem participou, mas aí ela se interessa, é questão de lógica, né? Observa, eu participei, eu tenho direito a isso? Sim, exatamente. É similar também ao recebimento de um e-mail, de um torpedo, coisas dessa natureza, né? A pessoa acaba na própria mensagem, às vezes já respondendo, já fornecendo dados ou dizendo interesse e acaba alimentando ali o golpista em prosseguir no seu intento. E geralmente essas mensagens também, né, comandante, elas vêm ali com um número de telefone, quando não 0800, um celular, e geralmente de regiões bem distantes das nossas, né, tipo com o DDD 8261, já bem distante da nossa, que é tipo assim, para a pessoa não ter facilidade para descobrir ali a farsa. Exatamente. Então, eu ia até complementar, bem lembrado, a dica essencial também é nunca retorne para o número que está sendo fornecido. Porque o golpista se prepara, que eu vou fornecer um número aqui, ou às vezes chega a mensagem pelo celular, com um número para ligar para confirmar, é exatamente o número do golpe. E acompanhado desses DDDs distantes, exatamente até pela dificuldade física da pessoa confirmar aí realmente a veracidade aí da informação. Há um tempo atrás, comandante, as informações que a gente tinha era de que esses números partiam até mesmo de presídios e coisa do tipo. Como é que está essa situação? Ainda procede essa situação? Ou é mesmo pessoas que estão utilizando da má fé e não estão em presídios? A gente pode dizer que há episódios sim que parte-se, né, de ligações oriundas de presídio, embora é uma área de atuação não específica da Polícia Militar, que é uma área que parte mais para o campo da investigação, de acompanhamento de escutas, mas são informações que nos chegam que ainda existe esse fenômeno, né? Embora os presídios tenham sido equipados aí com situações para evitar o bloqueio, né? Para evitar a ligação telefônica, mas outros ainda não estão com esse sistema de segurança. Então a gente não pode descartar que isso ainda vem ocorrendo. Eu vou elencar mais um golpe aqui. Esse aqui ele realmente também é frequente, a questão da confirmação de dados. E eu confesso que esses dias recebi de uma instituição bancária, e a pessoa, inclusive era o banco que eu tenho conta, que eu faço a movimentação, né? E a pessoa, eu queria confirmar alguns dados seus, como aqui é da empresa tal, do banco tal, eu sou fulano de tal, e eu lembrei que essa instituição bancária me alerta constantemente por e-mail, pelo telefone, que nunca solicita informações por telefone, e ela orienta a não passar. Então, de pronto, eu já falei que eu iria comparecer à instituição para confirmar meus dados, já desliguei a ligação. Não me retornaram, mas certamente era um golpe para buscar dados para que posteriormente sejam feitas transações bancárias com aqueles dados que eu forneci. CPF, às vezes passa o número do cartão, passa às vezes até os códigos de segurança, a pessoa vai passando, digitando, está passando para a instituição bancária. Normalmente sob a ótica de que precisa renovar um cadastro, precisa atualizar as informações que estão contidas naquele... Ou até mesmo melhorar a questão do crédito, tá? A pessoa cresce o olho nesse momento de crise e vai. Exatamente. Se for uma empresa que você está acreditando que seja real, que você estava às vezes até esperando, faça o seguinte para confirmar: desliga a ligação, busca o número oficial novamente, se você não tiver, via de regra pelo site, retorne a ligação e confirme o dado antes de acabar de fornecer. Porque às vezes tem empresas realmente que, até por esse último detalhe, às vezes melhorar uma condição, ou realmente está precisando atualizar um dado e não tem outro meio senão o telefone,
mas nunca passe de pronto essas informações. Isso o senhor citou um dado aí que inclusive até já ocorreu com um parente meu, usando não uma instituição financeira, mas sim uma instituição de saúde aqui mesmo do município de Patrocínio, porém a ligação não partia aqui do município, e solicitando, né, que fosse depositado um valor X para que a situação fosse resolvida. Lamentavelmente, as informações tanto batiam que a pessoa acabou, esse familiar acabou fazendo um depósito de uma quantia X, e esse depósito geralmente é solicitado em casa lotérica, geralmente no fim de semana, primeiro porque já faz o depósito, já entra automaticamente na conta, porque se ela fizer num caixa eletrônico, aquilo vai ficar preso quando é um fim de semana, só vai ser realmente liberado no primeiro dia útil seguinte, e aí dá tempo de você bloquear ou fazer coisa do tipo. Então o pessoal já solicita geralmente casa lotérica devido à instantaneidade, né, comandante? E isso é uma coisa que a turma tem que ficar atenta. Exatamente, é isso mesmo, você já disse tudo, né? Então, precisa a gente complementar. E eu vou encerrar aqui alguns que eu elenquei, é certo que existem vários golpes, né, mas muito similares, né, às vezes muda só a terminologia. É o golpe do envelope vazio. Eu tive uma notícia recente desse aqui, ocorrido não na cidade de Patrocínio, nem em outra localidade. É o típico golpe que é realizado em transações comerciais, compra e venda, por exemplo, de um carro, de um celular, que a pessoa faz o compromisso de fazer o depósito, mas ela faz o depósito em envelope, em dinheiro, mas só que o envelope vazio, né? Então ela não tem nada. Não tem nada. Ela emite o comprovante, passa para a vítima, né? Para a parceira ali da transação. Posteriormente, quando a pessoa vai confirmar, não tem nada acreditado em sua conta. Tratou e ela já entregou o bem e acabou. Nunca mais vai achar o estelionatário. Então, assim, basicamente também recebeu um comprovante que vai estar descrito que foi feito por meio de envelope. Confirme esse depósito nessa instituição, né? E assim, não vamos citar outros, né? Até porque o tempo não nos permite ficar assim com uma extensão em outros golpes, mas assim, a tônica aqui que a gente está destacando é sempre a vítima desconfiar, de todos os casos. Mesmo naqueles casos de maior gravidade, quando envolve parente nosso, comece a buscar alguma informação um pouco mais próxima da sua realidade. E interessante também acreditar sempre na parceria da Polícia Militar, porque com as informações prestadas à polícia a gente pode acompanhar e até mesmo subsidiar trabalhos investigativos aí, até de outros órgãos da segurança pública, para tentar minimizar esse impacto aí que assola a sociedade, como você disse no início. E outra, a Polícia Militar está 24 horas disponível no 190, né, comandante? Exatamente, com policiais preparados para prestar esse auxílio se necessário. Tá certo. Que seja nas comunidades rurais, aonde for, a pessoa pode ligar e solicitar aí esse apoio. Sem dúvida. A Polícia Militar, como você disse, é 24 horas ligada no 190. Comandante, agora com relação ao registro de ocorrências dessa situação, isso é importante? E se for, até que ponto? A pessoa, mesmo, como o senhor disse agora há pouco, talvez a pessoa fica meio assim, chateada, pô, eu vou fazer isso e de repente vou virar motivo de chacota diante da situação pela qual eu passei. Isso é importante? Até que ponto ela deve fazer um registro de ocorrência? Então, a sua pergunta é extremamente oportuna, porque é importantíssimo as informações chegarem à Polícia Militar. Senão a gente vai ficar com o sentimento de que nada está acontecendo. Então, mesmo que às vezes queira omitir essa situação de parentes, procure discretamente, então, no dia seguinte, a Polícia Militar e diga que foi golpe, que foi vítima de um golpe, descreva com detalhes o golpe, exatamente para a gente acompanhar essa situação e emitir, como estamos fazendo aqui agora, dicas de segurança, procurar ter ações proativas para minimizar e até informar os órgãos específicos que eu falei, os órgãos que atuam mais com o trabalho investigativo, para cada vez minimizar essa modalidade criminosa junto à sociedade. Certo. Então, independente da situação, se a pessoa quiser abrir um boletim de ocorrência, ela pode, mesmo tendo ocorrido pela madrugada, um dia, 2 depois, ela pode buscar lá o batalhão e levar essas informações. Sem dúvida, não só pode, como a gente fala que deve, né? Exatamente para nutrir as instituições de segurança pública da ocorrência desse tipo de modalidade criminosa. Certo. Comandante, eu poderia citar aqui com o senhor sobre outras situações de prevenção, por exemplo, aqueles projetos que a Polícia Militar tem, o Rede de Fazendas Protegidas, de Vizinhos Protegidos e agora o de Comércio Protegido, mas o tempo não nos permite. Quero aproveitar aqui para encerrar já questionando como é que anda hoje a ação da comunidade de informações para com vocês lá. O pessoal tem dado subsídio para que vocês possam
possam buscar alguma situação que possa estar ocorrendo? Como é que está as informações, as denúncias de forma anônima? O pessoal tem dado aí esse subsídio para vocês ou ainda está meio tímido ainda? Não, a gente não pode deixar de reconhecer que na área do 46º Especial a comunidade é muito parceira da Polícia Militar. Nós temos umas ferramentas importantes aí, disco de denúncia, que a pessoa sequer necessita se identificar, e a gente tem sido alimentado sim com informações preciosas, inclusive resultando aí em feitos extremamente positivos nas ações policiais. Eu vou aproveitar rapidamente o momento para externar à comunidade também que a gente tem que ter uma atenção muito especial quando a gente fala da situação preventiva. A gente tem muita preocupação, por exemplo, em cuidar da saúde, né, de uma forma preventiva, para evitar ir ao médico, ao hospital. E da mesma forma a gente tem que ter consciência com a segurança pública. Então a atuação preventiva da comunidade, do cidadão, é essencial. Certo, e a comunidade pode continuar usufruindo desses mecanismos, o Disque Denúncia Unificada, o 181, está disponível 24 horas por dia, comandante? 24 horas, a qualquer momento a pessoa pode fazer, inclusive é interessante que ela pode, inclusive, acompanhar a denúncia que ela é feita, ela recebe um código, uma senha, ela pode acompanhar até o resultado, se resultou em algo favorável ou não, se concretizou ou não aquela denúncia que ela fez. Mesmo sendo de forma anônima, ou seja, ela não informando, ela tem condições disso? Ela tem condições. A questão, ela vai, na ligação que ela fizer, ela vai receber um código, ela não precisa identificar, ela vai receber um código, ela pode acompanhar a partir daquele código ali. Ou seja, ela perde o seu nome e fica identificada pelo código. Essa identificação é para ela, é para a pessoa, não para os órgãos de segurança. Ela recebe esse código para ela acompanhar se quiser. Durante esse negócio de denúncia anônima e tal, muita gente fica com medo. De que forma vocês tratam isso via 190? Quando a pessoa fala, olha, está acontecendo isso, mas eu não quero aparecer, eu não quero me identificar. Da mesma maneira, se a pessoa não é parte diretamente envolvida na situação, porque muitos crimes a gente precisa de autor e vítima para que, inclusive, a ação policial possa prosseguir. Se a pessoa não é parte, ela está apenas dando notícia de um acontecimento em que a presença dela no desenrolar da ação policial, até do processo, ele não é necessária, ela sequer precisa identificar que a Polícia Militar vai adotar as providências da mesma maneira. Certo. Comandante, vamos trazê-lo aqui numa outra oportunidade para a gente munir a comunidade dos projetos que vocês desenvolvem. Rede de fazendas protegidas, comércio protegido, vizinhos protegidos, mas isso é num próximo momento. Por enquanto, muito obrigado por o senhor ter estado aqui, pelas informações prestadas. Nós agradecemos, certamente aceitaremos o convite, porque temos muito a falar, né? Isso é muito importante para a gente. 12h30, vem aí o Jornal da Itatiaia. A todos um feliz e abençoado fim de semana. Nos encontraremos, se assim Deus nos permitir, segunda, ao 12h07. Até lá, boa tarde.